Oiê, Oi, Aline, tudo tu- bem? eu tô bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Posso te chamar de Dani? Pode sim, até Mais prefiro. fácil. Toda Daniela acaba virando Dani, né? É isso mesmo. Você é de onde, Dani? Sou de Santo André, São Paulo. Ah, São Paulo. Eu Isso. adoro São Paulo. Ah, é uma cidade com muita coisa para se fazer, né, É, Aline? então, eu sou aqui, eu sou de Londrina, né? Então, assim, eu falo que Aham. Londrina é uma cidade grande, mas não tem muita coisa. A gente tem 600 mil habitantes, mas só tem aqui shopping. Igual essa semana veio uma exposição aqui do Van Gogh. Eu amo teatro, museu, essas coisas. Mas eu só consigo ver mais isso em São Paulo mesmo. Ah, sim, não. Aqui em São Paulo, aí o que mais tem é isso, né? Não É, falta opção, né? aham. Desde coisas mais gratuitas, assim, até mais sofisticado, fora gastronomia também. Então, não, aqui a gente tem uma fartura, assim, de itens culturais que dá para aproveitar bastante. Ah, é outra coisa. Eu falo que quando eu fico cansada de sair em Londrina, eu vou para São Paulo. Aí eu. Isso mesmo, vem passear por aqui. Não, eu adoro. E aqui as passagens aéreas não são muito caras entre Ah, Londrina e São Paulo. Sempre tem alguma promoção. Então, quando tem, eu, ó, tô indo é, rapidinho. escapadinha no fim de semana, né? Ao mesmo tempo Aham, feriado, tá certo. isso mesmo. E você tem quantos anos, Dani? 43. 43. Bom, Isso. eu vou me apresentar um pouquinho, porque eu sempre falo assim que não é justo eu ficar perguntando para você um monte de coisa sem você me conhecer também, né? Eu falo que fica Aline. parecendo um interrogatório. Então, eu sou hipnoterapeuta aqui do Instituto já tem mais de 2 anos, mas a minha história aqui começou como paciente. Eu Ah, vim, eu vim através de outros processos terapêuticos, eu fazia terapia com psicóloga, minha psicóloga era maravilhosa. Mas eu senti que eu precisava algo assim que fosse um pouquinho mais a fundo nas minhas questões. Eu uhum, tinha problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Vivia num relacionamento bem tóxico há mais de 10 anos já e eu não conseguia sair. uhum, Então, só com a psicoterapia parece que assim, eu não, principalmente a questão das doenças ali, sabe, não conseguia chegar ali tão a fundo. uhum. E eu moro na mesma cidade que o Rafa, eu não conhecia ele, mas uma amiga minha foi fazer um curso dele, que na época era um curso assim de autoconhecimento, bem legal. Hoje ele nem tem mais esse produto, é. E ela me chamou para fazer. Acabei fazendo, me encantei e aí ali eu passei por regressão. Foi muito legal. Falei assim, nossa, legal. Já assim, uma regressão já senti uma mudança aqui. Uhum. Mas agora eu quero estudar isso aqui despretensiosamente. Começou assim, na época eu tinha outras profissões, eu fui advogada há 13 anos. Nossa, Aham. perfeito. E eu sou médica veterinária também, trabalhei na área de inspeção de alimentos, nunca trabalhei com bicho mesmo. Então Aham, eu acabava trabalhando assim nas duas áreas concomitantemente, porque eu trabalhava só com documento. uhum. Mas não fazia muito sentido na minha vida, porque eu sempre quis trabalhar ajudando pessoas, eu acho que é um trabalhar com propósito. Eu Sim. sempre busquei isso. E aí, conforme eu comecei a estudar, aí eu comecei a ajudar os amigos, aí vieram amigos dos amigos, aí começou ter indicação. Eu levava as minhas amigas para atender dentro do consultório do Rafa, para ele me ver, porque eu fazia mentoria com ele, né? Então Uhum, ele assistia as minhas regressões, corrigia. E ao passo que eu fui estudando, a minha vida também foi se modificando, porque uhum. aí também fui fazendo Então, auto-hipnose. aham, É, e como eu fiz a mentoria com ele, aí a gente também fazia regressões durante a mentoria. Por fim, terminei o curso do Rafael, o curso para profissionais dele, né? Acho que foi mês de julho. uhum. Aí, em setembro, eu me separei, em outubro, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, foi uma coisa assim muito. Então foi uma transição de Foi. vida. Aham. Eu falo, não foi uma transição de carreira, foi uma transição de É uma vida. mudança de vida mesmo, né? Foi. E tô aí até hoje. Ai, É, feliz Aline. da vida, consegui fazer essa transição. Já tem mais de 2 anos que eu não pego mais na minha OAB, sabe? CRMV eu nem pago mais. Aham. E hoje eu consigo trabalhar realmente com o que eu queria, assim, que era com propósito, né? Então, eu falo que às vezes de uma coisa assim muito ruim que acontece na nossa vida, às vezes a gente encontra caminhos ali não tão fáceis, né? Mas que vão levar a gente para
sei lá, Exato. um Essa sucesso. mudança para aquilo que você realmente se identifica, né? É, aham, exatamente. Parece que as coisas vão caminhando, né? Quando a gente se dá a oportunidade também e com o autoconhecimento, porque senão a gente fica muito solto, né? E parece que E não não tá no vai. certo, né? E aí as coisas vão patinando, né? Exatamente. E eu costumo brincar assim aqui no começo, eu falo assim, se eu fosse uma fada madrinha, o que você gostaria de mudar na sua vida? Não é? Então, quais são as questões que você gostaria de abordar assim, num tratamento aqui, né? Ó, então vamos lá, Aline. Bem, parabéns aí pela sua história, muito legal realmente conhecer, Obrigada. né? Você trazer esse seu exemplo, né? O que eu estou buscando, Line, eu acho que é muito isso, né? Eu sinto que eu estou patinando na minha Uhum. vida de forma geral. E mais recentemente, né, assim, tanto na questão de relacionamento amoroso, eu tive um relacionamento de 16 anos, né, entre namoro, noivado, casamento. Eu me separei um pouquinho antes da pandemia. A pandemia para mim foi um momento muito bom, porque foi quando eu pude, naquela fase de isolamento, porque foi exatamente assim, assinei meu divórcio, semana seguinte começou o lockdown. Nossa, Então, caramba. foi assim, Lili, o negócio, Uhum. eu fui forçada a realmente fazer me reencontrar novamente. Para mim, né, embora muitos falem que a pandemia foi um período muito difícil, para mim, olhando do lado cheio do copo, foi muito bom porque eu pude me reconectar comigo mesma. Mas já são aí que 5 anos, né? E eu sinto que na minha vida, né, amorosa, as coisas realmente não engrenaram, né? Foi bem diferente Uhum. do que eu imaginava. Fazem 2 anos, Line, eu comecei a fazer tratamento. Assim, eu passo com psicóloga há mais de 13 anos, né? Já faço terapia há 13 anos, antes do meu divórcio mesmo. 2 anos atrás eu comecei a tomar citalopram porque eu estava com sintomas de ansiedade que aconteciam quando eu estava dirigindo, principalmente quando eu dirigia em rodovia, né? Então, meio que beirando já uma crise de pânico quando eu estava em rodovia, né? Aí a minha própria psicóloga falou, Dani, acho que agora chegou o momento de você procurar, né, realmente um psiquiatra para talvez tomar medicação, um período curto, né? Comecei a tomar esse citalopram, né? Tem aí 2 anos. Mas, Line, o que acontece? Agora, recentemente, voltou e é meio que uma fobia de rodovia. Então, assim, isso tem assim, atrapalhado muito a minha rotina, porque assim, eu tô em São Paulo, tô numa cidade de São Paulo que eu preciso pegar a rodovia Anchieta, que é super conhecida aqui. Uhum. E isso me limita muito, porque eu fujo de ir para lugares se eu falo que eu tenho que pegar a rodovia Anchieta, né? Sei. Então, semana passada mesmo, e foi isso que inclusive me motivou, né? Porque eu já tinha ouvido falar do. Eu conheci o Rafa pelo Instagram, já tinha entrado em contato um tempo atrás. Mas aí na semana passada, né, tava no trabalho, marcaram um jantar em São Paulo, Line. Eu tive que pegar a bendita da rodovia, né? A E assim, Anchieta é sempre ali, que é o caos. eu vou. Engraçado, Lili, eu vou para qualquer lugar de São Paulo. Se eu não preciso pegar Anchieta, eu vou bem. Mas se eu pego essa bendita dessa rodovia ali. E assim, Mas faz muito sentido, sabe? Você foi falando, eu lembrei também que eu te falei que eu tive pânico, né? aham. E eu tive uma crise de pânico numa rua bem específica perto da minha casa também. Só que ela não era um acesso necessário para mim. Mas sempre que eu entrava naquela rua, eu sentia ansiedade também. Então, e assim, Era uma naquela, só naquela é ali. inexplicável, Lili. Então, assim, eu há muitos anos, né? Desde que, enfim, eu dirijo, eu pego Anchieta, já dirigi muito por ela, com velocidade alta, inclusive. E aí, desses 2 anos, que foi 23 que começou, porque eu estava voltando de São Paulo, era durante o dia ainda, não tinha trânsito, nada. Menina, mas me deu uma aceleração que eu tive que parar o carro no acostamento para dar uma acalmada e aí eu poder seguir viagem, né, para chegar aqui em casa. Comecei a tomar medicação, eu falei, eu acho que isso vai me ajudar a dar uma acalmada, tal. Mas assim, né, na semana passada que eu precisei ir, eu não sei se é porque também estava indo meio que contrariada, eu falei, puta merda, marcaram lá longe, não sei o quê. Uhum. Menina, mas aí eu senti tanto na ida quanto na volta, ali. Eu falei, não, isso não tá certo, porque vai chegar uma hora que isso definitivamente vai me travar. Verdade.
né? Então, Quanto assim, mais a gente vai deixando, né, é, vai ficando. assim, eu vejo, por exemplo, né? Se eu quero sair para ver gente, até uma forma mesmo de socializar, conhecer Uhum, pessoas, eu vou ter que sair daqui de onde eu moro e ir mais para o burburinho de São Paulo, eu vou ter que pegar essa bendita dessa rodovia, entendeu? Se aham. eu quiser descer para praia, eu tenho que pegar essa rodovia. Ela é Então, quase que um caminho certeiro para você ter. então, quando eu olho assim, né, do que está bloqueando a minha vida, né, eu acho que um primeiro ponto assim que eu preciso realmente tratar é essa fobia que começou, né? Uhum, Porque eu não quero que ela se agrave. O que eu tenho percebido, Line, fora a questão da própria rodovia, porque como toda rodovia, ela sobe, aí ela desce, ela passa por trechos que lembram assim viadutos. E eu tô com o que eu percebi que quando é viaduto, que eu vejo aqueles carros passando por baixo, me dá, né, uma sensação ruim, eu fico com a perna trêmula, né? Uma vez eu estava também indo para um teatro lá em São uhum. Paulo, pegando a marginal. No que eu tive que pegar a ponte que passava por cima da marginal, me deu também aquela sensação estranha. E aí eu já fico, puta merda, não vai me dar isso agora. E já começa todos os treinos de, né, respiração e conta até 10 e ver as cores para tentar fugir o pensamento, mas é um Aham. negócio assim que é inexplicável, né? Eu falo Não assim, não, foge, né? Não não, foge. não, por mais que meu racional fale, não, gente, eu sei dirigir, eu tô indo bem, não tem nenhum perigo, é um negócio que, bem, enfim, né? Você que é desse universo, você entende o que eu tô falando, né? Então, eu acho que isso tem me limitado muito, Oline. Então, por isso que eu decidi, né, entrar em contato com vocês, né, ver se nesse meu caso Uhum, seria indicado para tratar, super. de onde que vem isso, porque hoje, falando de hoje, eu acho que esse é o ponto principal que eu preciso tratar, porque limita a minha locomoção. E eu acho que também, junto com isso, vem muito isso, esse bloqueio, talvez, de relacionamento. Eu trabalho na mesma empresa também, Línia, há 16 anos. Eu quero trocar de emprego ao mesmo tempo que eu quero. Eu me sinto muito travada, porque toda vez que eu penso, puta merda, mas se eu tiver que sair daqui para trabalhar num lugar que eu tiver que pegar anchieta, aí ferrou. Olha Porque só, daí já pensa, entra, né, esse outro limitador. exatamente, exatamente. Então, eu acho que quando eu estava assim, fazendo uma autorreflexão, eu falei, olha, eu acho que isso daqui hoje está sendo um grande limitador, né, para o meu desenvolvimento, né, para eu Uhum. conseguir outras coisas. Então, assim, acho que o ponto principal, Line, é essa questão da fobia, né? E aí, em segundo lugar, eu colocaria essa questão de realmente me abrir para um outro relacionamento, conhecer pessoas, porque essa daqui também tá empacado, viu? Aham. Mas tá difícil, né? Eu falo, tá difícil. Bem difícil, Lili, bem difícil, né? Mas assim, eu brinco com as minhas amigas e falo assim, gente, eu acho que o meu comportamento, eu não sei, eu acho que os sinais que eu dou é que eu sou de uma mulher ainda casada, porque realmente tá muito fechado. Não conheço ninguém, Lili, por mais que eu saia, que eu, né, eu não consigo ficar olhando para mim, é muito difícil esse negócio de, paquerar. Eu falei, gente, tô totalmente enferrujada nesse universo, mas acho que tem alguma coisa dentro de mim que está me bloqueando a isso, entendeu? Ah, possivelmente tem, né? Sim. E eu não sei assim, eu tô solteira também faz 2 anos. Aí Hum. conheci um monte de gente e tal. Até agora, assim, sempre tem aquilo lá, né? Às vezes eu quero, daí a pessoa não quer namorar. Daí a pessoa quer namorar, daí a gente não quer namorar, né? E aí fica nessa, né? Então, cheguei em alguns momentos assim, desses impasses. Aí depois a pessoa muda de ideia, quer. Daí você fica, eu não quero agora, eu não quero mais também. Ai. Mas é difícil, né? Às vezes, assim, você até começa a conversar com a pessoa, aparentemente, né, tá indo bem, e aí de Uhum. repente você vê que não é. Você vai descobrindo, conforme as coisas vão acontecendo, não, esse daí não vai dar certo, e aí. Ó, tem até eu tinha uma pessoa que eu tava ficando que era aí de São Paulo, um médico. Aí a gente tá ficando, paramos. Aí agora essa semana ele me ligou de novo. Aí agora ele quer que eu vou para São Paulo de novo. E aí tá assim, sabe? Eu falei assim, bom, pelo menos tá com fluxo. A vida Ainda tem um movimento, né, tá, Lili? tá com Ainda tá com fluxo. movimento. Aham, tá com movimento.
E a sua, como é que você sente esse movimento Não, assim? não, o meu tá bem parado, viu, Line? Não tem nem conversante. Ah, sei. Aham, entendo essas Tá, tá, fases também. tá bem parado, né? E Uhum. assim, mas Essa eu do não. conversante é ótima, né? Esses É dias eu tava porque. falando assim, eu falando pra minha mãe, né? Tirando sarro, né? Falei assim, mãe, eu tinha um ficante, depois virou meu conversante, agora ele é meu curtante, só que ele curte tudo que eu posso, bem que isso, Né, né? os termos de hoje, né? Aham, Então, não tem realmente absolutamente ninguém, né? Às vezes eu vou para academia, fico, né, meio que olhando de longe olho o uhum, outro, mas nada que tenha realmente a gente nem conversar, nem trocar link, Instagram, a gente trocou, entendeu? Então tá bem aham, realmente parado, Lili, bem parado. sei, aham. Mas possivelmente a gente se abrir um pouco mais mesmo. Eu passei um tempo bem fechada também. Depois eu comecei a procurar lugares onde eu conheceria pessoas que fossem interessantes para mim e tal, assim. Aí encontrei um aplicativo que foi muito legal, que eu usei assim durante o tempo e conheci pessoas muito legais nele. Uhum, Mas até para isso a gente tem que estar meio mais aberta, né? Porque senão já começa a se irritar ali na conversa. exatamente. Então Eu não já, é. eu já tentei aplicativo também, Lili. Aí Aham. é isso que você falou, né? Aí, às vezes na conversa a gente já, ai, não vai dar certo. Aham. Eu atendo muita mulher, né? Pô, Assim, e muitas mulheres assim da minha idade, né? Vou fazer 38 no próximo mês. aham. E que também já passaram por vários problemas assim como nós, né, de relacionamento e tal. Uhum. E assim, todas nós parece que nós temos ali pontos muito parecidos assim. Então essa coisa de ai, às vezes estar fechada, às vezes só a conversa já começar a irritar, e aí quando a gente não tá aberta, já irrita mesmo, não tem o que falar. Então, aí qualquer coisinha já é motivo. Ai, não é esse. Vou passar, isso aqui não quer, não vai dar certo, não é? Mas é bem isso mesmo, viu? E a minha psicóloga mesmo, ela fala, Dani, você tem que sair. Ela super incentiva, Dani, você tem que Uhum, sair, você tem que ver gente, porque se você realmente ficar em casa, tu não vai conhecer ninguém, né? uhum. E aí, essa estratégia, às vezes, de buscar lugares onde eu possa encontrar pessoas no perfil que eu tenho, né? Que seria o ideal, aí ficam todos onde, Line? Mais para São Paulo. Eu vou assim, ai, gente, mas eu vou ter que sair dirigindo daqui para lá. Aí já é um problema, né? Aí já é um problema. Em Ai, São Paulo tem um negócio bem legal também, que é um jantar que chama Time Left, mas acho que é todas as quartas-feiras. eu já vi no Insta, mas eu nunca entrei Então, assim. mas tem que ir para São Paulo. Eu vou ter que pegar a bendita da Anchieta, o Line. Aham, é isso mesmo, tem que pegar a Anchieta, não tem como. Não, mas vamos tirar esse problema. Olha, eliminando a Anchieta, já tem duas coisas, ó, é relacionamento e trabalho. Então, você vê, assim, a causa, né? Aham. Assim, eu fazendo, eu falei assim, não, gente, tem alguma coisa que tá me bloqueando. Aí eu fui olhando, eu falei, não, gente, eu acho que meu ponto vai ser trabalhar essa questão de eu voltar a retomar a direção efetivamente da minha vida do Exatamente. E às meu vezes isso carro. faz muito sentido, porque de forma figurativa, às vezes a gente tem essas representatividades na nossa vida, é muito doido, mas às vezes acontece mesmo. E aí, Uhum. né, imagina, é igual você falou, então retomar a direção, né? E é muito legal quando a gente consegue pensar assim, né? Fala, caramba, olha que doideira isso, né? Pois é, Lili. E quando que você percebeu que começou pegar essa coisa da rodovia para você? Então, mais ou menos em 2000, no comecinho de 2023, Line, que começou. Por quê? Eu, nessa, né, falei assim, eu vou circular para São Paulo. Eu encontrei uma dermatologista que ela atendia ali na região da Juscelino, Faria Lima, que é super legal ali, né? Eu Uhum, falei, encontrei uma dermatologista, eu falei, não, eu vou para lá, né? Porque é uma forma de eu estar circulando por lá, enfim, né? Quem sabe? Despretensiosamente, né? Quem sabe? uhum, E aí, sempre no retorno da consulta, e eu ia bem, Line, mas na hora de voltar, e é engraçado, no mesmo trecho, no mesmo quilômetro da Anchieta, aí já começa, minha mão já começa a suar, né? Aí as pernas já começam a ficar trêmula. Aí na primeira vez que eu voltei, beleza, na segunda vez, aí foi quando já me deu meio que um pânico, eu tive que o coração acelerou de uma forma, Aline, sei lá, eu achei que aquele dia fosse deu um negócio, né? uhum. Aí eu encostei o carro,
né, bebi uma água, fiquei lá esperando um tempo, e aquilo meio que me marcou. Aí depois eu tive uma outra consulta lá de retorno, e a mesma coisa ali, né? Aí chegava no mesmo trecho, e aí eu viajei de férias, né? No que eu estava de férias, eu fiquei refletindo muito, falei com a minha psicóloga e tal, e ela falou: ai, Dani, olha, acho que agora chegou a hora de você realmente tomar uma medicação, né? Aí que eu comecei a tomar o escitalopram, e assim, tomei ele, fui, mas ainda assim, Line, vinha, mas mais levezinho, né? Uhum. Então, eu não sei se era aquele negócio, aí, tipo, memória, ficou marcado. Então, quando eu tava entrando na rodovia, aí já meio que começava, e eu comecei a fazer o quê, Line? A dirigir pela direita, e uma velocidade, Line, ridícula. Assim, né? Então, tipo, 60 quilômetros na rodovia. Assim, gente, Uhum. pior que os senhorzinhos, assim, Aham. mas é na direita, qualquer coisa eu encosto, entendeu? Se me der qualquer coisa, eu encosto. Então, tá assim, então vai 2 anos que eu tô nessa vida, Aline. E aí, o que Uhum. aconteceu? Nesses 2 anos, eu não dirigi mais pra praia, porque eu fico com medo de descer, né, no meio da descida da serra, me dá esse Uhum. negócio, e não tem onde encostar. Se eu estiver lá no meio da serra, eu vou encostar como, É, né? não tem o que fazer. Então, aí meio que eu dei uma limitada no meu perímetro. E isso é só se você estiver dirigindo. Se tiver outra pessoa dirigindo, ok. Não, se eu tô dirigindo. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho uma amiga que a gente sai juntas, então a gente vai revezando. Então, quando ela tá dirigindo, ai, que delícia, eu tô de Aham. boa. Mas quando é minha vez, Line, né? Mas eu Tem não que falar falo. para ela passar a Anchieta sempre, né? Falou, depois da Anchieta eu pego. Mas esse é um negócio que eu não falo para ninguém, assim, que eu tenho, né? Que eu comecei com esses sintomas, com A essa gente tem vergonha, não tem? Não, né? Assim, só a minha psicóloga mesmo que sabe, e um amigo, muito amigo meu, que uma vez também a gente estava conversando, né? E aí eu falei, não, eu tenho, assim, às vezes de viaduto, dependendo do viaduto, alguma ponte ali na marginal, né? E uma vez conversando, e eu também, assim, a gente tá conversando sobre vida e tal. Eu falei, nossa, você acredita que comigo começou um negócio assim? Uhum. Né? E aí eu fui puxando na memória, eu falei, puxa, mas da onde será que pode ter vindo isso, né? Porque eu dirigia, nossa, passava com velocidade normal, 110 ali, tal, numa boa. E aí teve meu ex-marido, né? Ele era muito agressivo na direção, né? Então ele era uma pessoa super estourada na hora de dirigir, sempre arrumava briga no trânsito e tal. E aqui em Santo André mesmo tem um viaduto. Nesse viaduto ele não deixou um cara ultrapassar, o cara bateu na minha porta e nisso o carro virou. Então, assim, eu não sei se ficou daí isso, né, marcado no meu subconsciente. Enfim, é a Uhum. única coisa que eu me lembro, assim, associada a viaduto, né? Então, assim, a gente conversando, eu falei, puta, agora eu lembrei de uma situação que aconteceu. Ele perguntou, mas Dani, se aconteceu alguma vez alguma coisa em um viaduto, né? Eu falei assim, olha, agora você está perguntando que eu lembro de uma situação assim. Então, fora isso, né, não tenho nada marcante, nada que eu me lembre. Uhum. É, esse pode ter sido, de repente, assim, sabe, assim, a gente tem um balde e aí foi caindo as gotas de água, né? Aí aquele ali quase transbordou. Depois, por algum motivo ali dentro da rodovia, veio um gatilho e a última gotinha que faltava Uhum, fez já foi transbordar aquilo. abordado. É. Uhum. Então, assim, o que eu me lembro muito, Oline, é isso, né? Quando a gente viajava, que ia pegar a estrada, eu ficava muito tensa, porque eu tinha muito medo. Ele dirigia muito rápido, tinha esse negócio aí de disputar, né? Ai, não vai me ultrapassar, e eu ficava sempre muito, muito tensa, né? Então eu não sei Uhum. se vem daí, né? Agora, Ali acumulou, com eu certeza. passo, né? É como se fosse um acúmulo. Mas quando a gente vai buscar origem, assim, de comportamentos ou de traumas, a gente acaba voltando lá para a primeira infância. Só que não necessariamente pode ser um acidente, pode ser algumas
percepções que a criança tem. Um Uhum. exemplo, eu caí algum dia de algum lugar, né, e senti muito medo. Aquilo ali pode ter sido uma origem da rede neural que criou isso hoje, né? Mas assim, um acontecimento pode não gerar um trauma. Só que Uhum. conforme a gente vai passando Como? isso ao longo da vida, então, quantas vezes você se sentiu tensa ali dentro do seu relacionamento, sabe? Então aquilo foi se acumulando, foi uma dor que foi acumulando ali e acabou transbordando num outro momento. Uhum. E esse seu relacionamento de 16 anos, como que era? Era um bom relacionamento? Como que foi? Olha, de forma geral, Lini, sim, né? Uhum, Durante a gente namorou primeiro 8 anos. Assim, aí era um relacionamento gostoso, até porque a gente se viu o quê? Só de final de semana, né? uhum, Então a gente tava só na parte boa, né? Sair, passear, comer fora. A gente viajava. Claro que aí nessas viagens eu já via esse perfil dele mais agressivo de trânsito, né? Mas, enfim, né? Falou assim, isso daí não. Ela tava super apaixonada, né? Falou assim, isso aham, daí não vai ser um problema. Aí quando nós casamos, Line, aí obviamente a convivência ali no comecinho é sempre um desafio, né? A gente se adaptar ali no começo do casamento, mas aí ele foi se mostrando uma pessoa sempre muito nervoso, né? Então, assim, meio grosseiro, nervoso, mas a gente não era um casal de ficar brigando muito, né? Então, às vezes discussões bobas, assim, mas nunca teve nenhum tipo de agressão, isso nunca teve, né? E aí, já quando a gente estava para terminar o relacionamento, aí assim, já estava bastante desgastado o casamento, né? 8 anos junto, aí a gente já não queria mais as mesmas coisas, né? A gente já não estava compartilhando mais os mesmos objetivos de vida. Ele se envolveu com uma outra pessoa, com uma mulher do trabalho dele. Para mim, eu estava numa fase ainda de comodismo, Lice. Então, quando ele veio pedir o divórcio, né, para mim, apesar do casamento não estar mil maravilhas, ainda foi para mim foi uma surpresa porque eu estava muito acostumada ali com a presença dele, né? Então, para mim, foi difícil o processo do divórcio. Mas, enfim, o que eu vejo, assim, do nosso casamento... Eu tenho muitas lembranças boas, né? Não posso falar. O meu único ponto era isso. Quando a gente saía, esse perfil dele me deixava bastante tensa, né? Então, assim, eu sempre ficava com muito medo. E, assim, não era só em rodovia, tá, Aline? Era... no bairro mesmo, se ele encasquetasse com alguém, eu nunca sabia qual que ia ser a consequência, né? Então isso aham. sempre me deixava muito nervosa. Era uma constante tensão, dependendo E, de onde você estava. exatamente, exatamente. Né? Então, aí tinha situações, né, que às vezes se a gente marcava para sair com amigos, se ele não gostava dos meus amigos, aí já era também outro motivo de tensão, porque aí ele não queria ir, ou se ia, ficava meio que emburrado, né? Então aí já ia cortando determinados eventos, né, com meus amigos para evitar esse tipo de situação. Então, é aquela questão, né? Já para ficar evitando discussão futura, eu já evitava também, né, circular em determinados ambientes. Uhum. É como a gente evita mesmo, né? Não, pois é, né? A mulher é assim, né? A É. gente vai tentando ali contornar a situação. Eu me dava super bem com a família dele, com a mãe, com as irmãs, né? Tanto que quando ele pediu a separação, né, elas também sentiram bastante essa ruptura, porque aí depois, aos pouquinhos, eu também fui me afastando até para eu poder conseguir retomar a minha vida de uma forma diferente, né? No começo Sim. foi bastante difícil, porque dos 16 anos a gente se falava todos os dias, a gente sempre fazia tudo junto, final de semana a gente sempre fazia coisa junto. Viajar ali, né? Eu não sabia viajar sozinha, só viajava Uhum. junto com ele, né? Então, para mim, foi um processo assim de reaprender a fazer muita coisa sem a presença dele, né? Inclusive, muitas coisas eu fazia sozinha, né? Então, depois que aí veio o divórcio, veio a pandemia, né? Eu tive que aprender primeiro a morar sozinha, Aham. E quando né? você casou, você saiu da casa dos seus pais? Eu saí da casa dos meus pais para já Aham. morar
com ele, né? Então, Uhum. eu nunca tinha tido essa experiência de morar sozinha, mas para mim foi muito bom esse período. E aí depois eu fiz a minha primeira viagem de férias sozinha. Falei, nossa, gente, isso é possível. Aham. É gostoso a gente se redescobrir também, né? Nossa, Felipe, certeza. Eu procurei um lugar que fosse seguro para mulher viajar sozinha, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, gente, foi maravilhoso. Porque é uma questão assim, nossa, eu consigo, eu não É. preciso, né, de uma pessoa propriamente estar comigo para poder ir e me divertir. Uhum. Então, aí eu fui, né, nesse processo redescobrindo isso, né? Uhum. Que eu consigo sim fazer coisas sozinha e me divertir, né? Sim. Não necessariamente eu precisava dele, né? Porque no começo eu ficava assim, gente, como que vai ser? Como que eu vou fazer? Né? Porque, gente, ele não tá aqui. Então, não, mas aí depois que eu fiz a primeira viagem, eu falei, agora. Eu falo que eu tive muita sorte porque eu sempre tive muitas amigas. E aí, quando eu me separei, nossa, eu tinha algumas amigas, elas tinham se separado também, da Uhum. uma fase muito perto. Então a gente viajava junto. Aí foi legal. Você já, né, já tem ali a companhia, Já né? tinha Então, companhia. as suas amigas ali na mesma sintonia que você, né? É, foi mais fácil. Sim, comigo que acabou não para viajar, mas assim para sair juntas aí também, né? Tinha uma outra Uhum. amiga também que ela se separou tipo um ano depois de mim, então a gente também saía para barzinho, né? Para a gente, enfim, dançar juntas. Então foi uma companhia legal também. Mas agora ela já está namorando, então ela já está em outra vibe. Aham. Eu também, quando eu casei, eu também saí da casa da minha mãe pra morar junto, né, com ele. E aí depois também foi uma redescoberta, morar sozinha, fazer tudo sozinha, né? Mas Não, é gostoso. exato, menina. Aí surgem as coisinhas, as pequenos reparos que tem que fazer em casa. Eu falei assim, graças a Deus eu ainda tenho meu pai, Lini. Aí eu falo assim, Aham. ai, pai, preciso que Me o senhor ajuda. venha aqui me ajudar a reparar tal coisa, né? Falo assim, essas coisas eram tudo prática que ele resolvia, né? Uhum. Mas a gente vai dando um jeito, né, Line? Vai Dá dando. jeito pra tudo. Nem chamar o marido de aluguel dá certo. Não, exatamente. Chama marido de aluguel, o aplicativo de seguro, né? Normalmente eles têm Verdade, já verdade. para os residenciais. Aí a gente vai descobrindo formas de se virar, né? Aham. E os seus pais, eles são casados? São casados. E como que é a sua relação com os seus pais? Se quiser falar separado, um pouco do pai, um pouco da mãe, até das Ó, características que você percebe neles. a minha relação com os meus pais é muito boa, né? Uhum. Inclusive, esse ano a gente viajou de férias juntos, nós fomos para o Nordeste juntos, né? Essa semana que eu tô em casa de férias também, um restinho de férias, a gente sai para passear juntos, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito boa, né, com o meu pai, com a minha mãe, eu tenho um irmão mais novo também. Mas contando um pouquinho para você, Lini, da minha história, assim, com a minha família, o que eu vejo que, falando, eu tenho lembranças, assim, muito boas de quando eu era pequena, principalmente com meu pai, até meu irmão nascer, né? Então, assim, a nossa diferença é de 5 anos, então por 5 anos eu fui a filha única, né? Fui a filha única, meu pai é super carinhoso, né? Então eu lembro de sentar no ombro dele, fazer chuquinha no cabelo dele, né? Então era uma relação, tudo onde meu pai ia, ele me levava, né? Então assim, a gente era muito próximo. E aí, quando meu irmão nasceu, eu senti muito, né, a chegada do meu irmão, tive muito ciúme do meu irmão, de não aceitar mesmo, né? Eu dei bastante trabalho ali para os meus pais, porque para mim a chegada do meu irmão foi tirou o meu reinado, Aham. né? Então, aí sim, nessa que eu lembro uma fase mais difícil que eu tinha realmente muito ciúmes, né? De judiar do meu irmão, né? Então, eu mordia ele, machucava ele. Aham. Você tinha 8 anos quando ele nasceu? Tinha Ah, cinco sim. anos quando Uhum. ele nasceu, né? Então, assim, mordia o pezinho, derrubava ele, né? Então, para mim foi, eu lembro isso muito marcado, né? Uhum. Até assim, mais ou menos a adolescência, né? Porque aí minha mãe falava, minha mãe sempre foi dona de casa, né? Então, e super rígida. Então, minha mãe cobrava muito pra gente estudar, né? Eu tinha que ajudar ela nas tarefas domésticas. Eu falava, mas por que eu tenho que fazer? E o Leandro, chama Leandro, Uhum. não. Porque seu irmão é pequeno.
Eu falei assim, nossa, aí eu queria esganar ele de vez, né? Aham. Então, minha mãe era muito rígida, né? Ela cobrava assim: você só estuda, você tem que tirar nota boa. Ela não aceitava, né, nota que não fosse boa. Mas, de forma geral, assim, né? Meu pai, dentro das condições que ele podia, né? Ele sempre deu de tudo pra gente. Né? Às vezes eu queria uma Barbie, não era exatamente uma Barbie que ele me dava, mas era uma outra bonequinha que ele podia comprar. Né? Uhum. Então eu vejo que assim ele sempre procurou, né, prover tudo ali para a família. Né? Teve uma época que meu pai trabalhava muito, né, de domingo a domingo, fazendo hora extra, essas coisas todas. Então assim, o pouco que eu via meu pai era o quê? Só à noite. Né? E aí isso também a gente acabava o quê? Né? Não brincava, porque ele chegava Uhum. cansado, né? Chegava e assistia Jornal Nacional e aí ia Sim. dormir, né? Eu e meu irmão tinha que também dormir cedo porque acordava cedo para ir para a escola. Então, assim, eu lembro de um período também que meu pai ficou muito dedicado ao trabalho, né? Então, assim, ele não tinha tempo para ficar brincando com a gente. Mas, assim, né, quando ele tinha, era um tempo gostoso. A gente jogava dominó, jogava baralho, essas coisas assim. E meu pai sempre foi um grande incentivador também para a gente estudar, né? Meu pai não chegou nem a completar o primeiro grau, então para ele era muito importante que tanto eu e meu irmão a gente completasse os estudos, né? Então sempre ele falou: não, vocês vão estudar, pagou o curso de inglês. Né, minha faculdade, ele ajudou a pagar metade da faculdade, até quando eu pude realmente pagar ali sozinha. E uma coisa que meu pai sempre falava, o Oline, filha, estuda para você conseguir um bom emprego e ser independente. Não dependa de homem. Uhum. Meu pai falava, porque minha mãe era dona de casa, e minha mãe também falava isso, né, Line? Então, Sim. é que é ruim ficar dependendo do dinheiro do marido, porque você quer fazer as coisas, tem que ficar pedindo dinheiro, isso é humilhante, nananã. Então, era uma coisa que os dois falavam muito. A nossa geração inteira escutou isso, né? Meu Deus do céu, cara. E como, Traz né? uns tilt na nossa cabeça, né, também, depois quando a gente se relaciona. E aí, eu fui uma criança, eu era uma criança bastante curiosa, Oline. Então, assim, com 3 aninhos eu já pedia para ir para a escolinha. Então, eu fui para a escolinha com 3 aninhos, né? Depois eu entrei na primeira série, até adiantada, com 6 aninhos eu entrei na primeira série. E sempre fui muito de nota boa na escola. Quando entrou naquela fase de para ensino médio, aí eu fiz escola técnica, fiz escola ensino médio normal, porque eu falei assim, eu quero aprender já uma profissão para fazer o estágio, etc. E aí também já quero me preparar para o vestibular. Mas nessa eu consegui um estágio, então eu comecei a fazer meu primeiro estágio com 15 anos, né? Então, na nossa geração, né, Linda, estágio, a gente ficava 8 horas de estágio, Uhum. né? Então, com 15 anos, trabalhava perto da Paulista, meu estágio foi perto da Paulista, o pessoal era mais velho. Então, assim, aquilo para mim me desenvolveu assim absurdamente, né? Porque eu estava ali estagiando, né, com um público mais adulto, um público mais maduro, né? Então, eu fiz 2 anos de estágio, que era a minha escola técnica. Isso para mim foi tipo, já tenho meu dinheiro, né? Já posso comprar minhas roupas, já posso. Uhum. E aí também eu comecei a namorar ali, meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos. E já era namoro longo, viu, Lili? Durou 6 anos, assim, na Nossa, eu primeira. também sempre tive relacionamentos assim, bem longos. Então, eu não sei, esse negócio de namorar curtinho nunca foi. Aham. Eu Também sou, não. né, de certo, eu sempre procuro uma estabilidade, né? Aham. Só que o perfil do rapaz que eu namorava, meus pais não gostavam. Eu falava assim, Dani, esse rapaz não é para você, né? Você gosta de sair, você gosta de explorar o mundo, ele é de uma outra educação, e de fato, mas eu não aceitava, né, Lina? Então aí começou os conflitos, principalmente com meu pai. Eu brigava muito de frente com meu pai, uma fase de rebeldia, porque meu pai me falava, filha, não é para você. E eu, não, é que eu amo ele, que eu sou apaixonada por ele, você tem que Uhum. aceitar. Então, assim, a gente tinha brigas, né? Eu lembro de discussões que eu tinha com meu pai por isso, que ele não aceitava, me incentivava, na verdade, né? A abrir meus olhos para terminar, e eu, Uhum. não, defendendo com unhas e dentes. Até que um dia a ficha caiu. Ah, não combina mesmo, né? Aí eu falei, não, meu pai tá certo, realmente não dá, fui, Aham. terminei. Aí quando eu terminei, Line, aí realmente eu não queria mais nem ver, nem pintado de ouro na minha frente, né? Ele veio pedir para voltar, tudo, eu falei, não, terminou, tá acabado, não tem mais volta.
Nisso eu já tinha também conseguido o estágio da universidade, aí também já estava conhecendo outras pessoas, né? Um outro estilo de outros rapazes, né? Aham. Mais interessantes. E depois de, assim, de uns 6 meses, eu comecei a namorar o que veio a ser o meu marido, né? Então foi muito rápido. Eu terminei de um, conheci, ficava assim com os rapazinhos, Uhum. mas aí conheci então o que foi o meu marido. E eu conheci ele no trabalho, né? Então, um eu conheci na escola, o outro eu conheci no trabalho. Uhum. E aí também, aí foi, Line, depois que a gente trocou o WhatsApp, assim, o WhatsApp não, né? A gente trocou o telefone, né? Porque não tinha WhatsApp. É, no máximo um Orkut ali, né? Então, a gente trocou o telefone, ele me ligou, e desde que desse dia a gente se falava todos os dias, né? Depois que a gente começou a ficar assim, um mês e meio, a gente ele me pediu em namoro. Então foi tudo muito natural, muito gostoso. Eu curti muito essa fase. E aí, sim, meus pais conheceram ele, gostaram dele, falou: não, Dani, agora sim, esse é o rapaz para Uhum. você. Então, eles super aprovaram. E assim, a minha relação com os meus pais nesse sentido, aí eu já estava mais adulta também, né, Aline? Trabalhava, estudava, né? Minha mãe sempre organizava tudo bonitinho, né? Chegava em casa, eu tinha comida, a roupa estava lavada, passadinha, Uhum. né? Meu pai, nessa fase, meu pai já tinha parado de trabalhar, né? Porque onde ele trabalhava, ganhava por insalubridade, então ele teve aquela aposentadoria especial. Sei. Mas assim, se eu precisasse que meu pai me levasse em tal lugar, ele levava, né? Então, meu pai sempre foi muito solícito, né, para servir os filhos, né, Uhum. quando ele estava em casa. Então, assim, a relação que eu tenho dos meus pais, assim, de memória é muito boa. A minha mãe, Line, talvez pelo fato que ela que ficava com a gente a maior parte do tempo, minha mãe era super rígida, né? Então ela era mais durona. Então, quando eu era pequena, eu tinha medo da minha mãe, porque a gente entrava na cintada mesmo, viu? Era Aham. cinta, né? O método terapêutico da minha mãe era. Exatamente. Minha mãe às vezes me comparava muito com uma prima mais velha que eu tinha, né? Então isso doía muito, assim, em mim, essa comparação que minha mãe Uhum. fazia. Porque na cabeça dela, né, hoje, né, adulta, eu olho assim, minha mãe, a referência dela, ela podia não falar por mal, ela estava falando talvez no sentido de me incentivar, me dar uma referência, um Uhum. modelo que pudesse eu seguir, né? Mas quando eu era pequena, isso eu falo assim, mãe, minha mãe gosta mais da minha prima do que de mim, Aham. né? É dentro da mentalidade da criança e do adolescente, é isso mesmo, Então né? assim, eu lembro que isso marcou, né? E assim, minha mãe, ela, no sentido de querer cuidar e saber se eu estava indo no bom caminho, eu não tinha privacidade alguma ali. Então ela Uhum. abria correspondências, ela mexia nas minhas coisas, e isso também me deixava assim pé da vida. Então a gente acabava Uhum. tendo muita discussão por conta disso, né? E aí, quando eu casei, que aí eu saí, então nossa relação melhorou 1000%, porque eu ia na casa dos meus pais, eu era o quê? Visita, eu ia lá fim de... É, O tempo que eu tinha, principalmente com a minha mãe, era um tempo de qualidade. Só que aí um pouquinho antes, Lina, em 2010, eu tinha trocado de emprego, que inclusive é onde eu trabalho até hoje. Então, assim, eu estava me preparando para casar, eu tinha trocado de emprego, eu estava com uma gerente que ela era super, super rigorosa, me cobrava até o último e eu ainda dava aula à noite. Então, eu estava num período de estresse, assim, absurdo. Arrumando apartamento para casar e brigava com meu noivo porque eu queria os detalhezinhos, assim, né? Então, a gente discutia muito com isso. E essa coisa toda do estresse, acho que foi um gatilho, eu descobri uma doença autoimune. Então, assim, eu passei muito, muito mal. Fiquei 2 meses passando muito mal, mal-estar, indo para pronto-socorro frequentemente com crises de falta de ar. Até que o médico do PS falou assim: olha, eu te aconselho a você procurar uma reumatologista, porque os seus sintomas me parecem ser algo reumatológico. E aí fui procurar profissional que nem ouvia falar, Aline, nem sabia, gente, o que é um reumatologista, né? Eu não sou velha para ir no reumato. verdade, né? Tinha essa coisa, né, de idoso Que normalmente fala, ah, não é velho hematologista. quem tem reumatismo é coisa de velho, né? É.
Aí eu fui procurar uma reumatologista, uma primeira reumatologista, ela pediu exames, e eu mal, Line, assim, uma indisposição, aí eu já não conseguia dirigir, meu pai que me levava para o trabalho, minha gerente era muito rígida, então eu não queria faltar no trabalho. E ela não deu diagnóstico, até que uma amiga encontrou, a médica que inclusive eu vou até hoje, no que ela viu meus exames, ela falou assim, olha, você está com diagnóstico de lúpus, né? A gente vai ter que entrar com uma medicação, corticoide, uma medicação, né, mais forte, e você vai ter que adiar seu casamento, porque isso era 2 meses antes da data que a gente tinha marcado para casar, viagem de lua de mel comprada, tudo. Então, você vai ter que remarcar, né? Eu não vou te liberar para você, enfim, viajar. Eu acho que você tem que focar no seu tratamento. Então, ali foi um período bastante difícil no início. Começou em agosto de 2010, o diagnóstico veio em outubro, e a gente acabou adiando o casamento, por fim, a gente marcou em março de 2011. Mas aí, quando a medicação começou a fazer efeito, Línica, até então, eu falei assim, gente, eu só quero sobreviver, se eu sobreviver. Uhum. Eu sobrevivi ao caso, hein? Não, menina, porque assim, eu tava tão ruim, né? Que eu falei assim, pra mim, gente, se eu, né, melhorar um pouco dessa falta de ar, eu já fico feliz. E aí, eu via para pesquisar no Google, ela fala, não pesquisa no Google essas coisas, porque cada caso é um caso. E eu via, gente, assim, aí, umas histórias, Lili, tipo assim, eu tinha 29 anos, vive até 35 anos. Eu falei assim, gente, Caramba. olha só, não, mas assim, né, ela não Uhum. vê coisas, porque cada caso é um caso. Aí comecei a tomar medicação, Line. Graças a Deus, aí eu fui retomando a minha rotina. Quando eu me casei, eu estava bastante inchada do corticoide, bem inchada. Mas enfim, né? Mas eu estava com a minha disposição retomada. Uhum. E viajar de lua de mel, tudo. E aí depois, né, nesse primeiro ano de casamento, aí eu fui aos pouquinhos ali diminuindo também o corticoide, só que eu não queria parar de tomar o corticoide, clínica. Eu tinha medo de parar o corticoide e voltar tudo. Então, aí que eu comecei a ter a psicóloga, eu comecei na psicóloga para ela me ajudar A desmamar o corticoide. ao remédio, sério. Aí foi isso que eu comecei a terapia e por anos, né? E ela é a que me segue, é a Uhum. que eu faço com ela, inclusive, até hoje. Então, durante todo o meu casamento, questões de trabalho, eu sempre ia conversando com ela. E no fase do meu divórcio, foi muito bom ter o apoio dela para passar pela situação, né? Mas então acho que é isso, a minha. Não, foi ótimo. E tem algum outro trauma que você se lembra que você tenha passado? Olha, assim, marcante, Line, eu tenho. Eu lembro quando eu era criança, né? Minha mãe que conta isso, tá, Lina? Eu só tenho um flash na minha Uhum. cabeça. Quando eu estava voltando dessa escolinha que eu ia com 3 aninhos, minha mãe ela arrumou um trabalho e ela me deixava com uma tia minha. Então ela fala que ela recebeu uma ligação no trabalho porque a minha tia avisou que quando estava voltando da escolinha para casa, passou uma mulher correndo na rua, me derrubou e eu bati minha boca na guia, né? E meus dentinhos todos ficaram molinhos. E aí depois tiveram que me levar para o pronto-socorro, né? Eu só lembro de flash as pessoas assim em cima de mim. Depois eu lembro de uma situação que eu gostava muito de brincar de virar cambalhota, Uhum. né? Coisa de criança, né? E aí a gente foi visitar uns amigos dos meus pais. Nessa de eu estar virando cambalhota, eu me assustei com o cachorro e eu caí na escada. Então eu saí rolando na escada, e isso também eu era bem pequena. Também isso, mas eu só lembro flashes. Eu lembro Uhum. eu já bater na cabeça na porta lá embaixo. Ficou com medo de cachorro ou não? Tinha muito medo de cachorro. Hoje eu tenho um Uhum. cachorro, inclusive ele tá roncando aqui comigo, Ai, que mas delícia. sim, Lina, eu tinha muito medo de cachorro, né? A minha infância e adolescência eu morria de medo de cachorro. Uhum. E é engraçado, né? Que a gente tem medo, a gente atrai, né? Que aí os cachorros É. tudo atrás de mim. Depois, Line, aí realmente o que eu tenho assim de. Eu lembro uma vez aí na rodovia, vindo meu pai dirigindo, um carro bateu no carro do meu pai, mas assim, só foi ralado. Mas eu chorei muito, né, nesse dia, isso eu lembro. E aí depois já veio essa questão de quando eu fiquei muito doente ali em 2010, né? Mas aí eu já estava com 29.
né? Então, esse daí sim, Nini, foi bem marcante. E depois o meu divórcio, né? Então, se Uhum, eu for falar assim de traumas, né, eu acho que essas coisas assim que me marcaram mais. uhum. E hoje você segue alguma religião? Não, não tenho uma religião, mas eu acredito muito em Deus, né? Eu Uhum, acredito em Deus, né? Eu leio a Bíblia, eu gosto de uhum, ler a Bíblia, né? Sem cunho religioso, no sentido de entender a história, entender ali como que as coisas aconteceram. Eu gosto disso, né? Sou uma pessoa que eu oro a Deus, né? Mas eu não tenho uma religião. Minha mãe, ela é testemunha de Jeová, meu pai é católico, né? Então, assim, dentro de casa teve sempre essa referência de ter, né, uma crença em Deus, né? uhum, Mas eu não tenho, não sou nenhum e nem outro. uhum. E você sentiu, assim, algum peso religioso durante a sua criação ou não? Assim, foi tranquilo? Não, a minha mãe, ela, aí sim, Line, quando eu era criança, né? Como a gente ficava mais com a minha mãe, então ela passava mais, me levava junto com ela, né? Seguindo ali o que são os testemunhos de Jeová. Então, dos 7 até os 14 anos, eu ia muito junto com a minha mãe. E aí depois, quando eu estava na adolescência, eu falei, ah, mãe, não é isso que eu quero, né? Eu acho que não tem muito a ver comigo, e aí eu parei de ir. Uhum. Ah, e ela ficou tranquila. Aí ela já não tinha muita escolha. Ela ainda falava, não, vamos, né? Mas aí ela viu que eu não tinha jeito, né? Que aí eu já era Uhum. uma pessoa de opinião, então eu falei, não vou e não vou. Aham. Eu tive um coleguinha, eu estudei com ele, nossa, muitos anos, assim, acho que desde do jardim. E a gente estudou junto até, acho que uns 15 anos, mais ou menos. E a família dele era testemunha de Jeová também, e ele seguia, ele, a irmã. Aí, Uhum. depois de um tempo, eu encontrei ele, ele se formou em direito também, ele é um criminalista muito bom aqui na minha cidade, super renomado. E aí encontrei ele, ele falou assim que ele parou de seguir e tal, e estava me falando sobre os traumas que ele passou durante esse tempo, do Ah, tipo, de autopunição, que ele achava que ele fazia muitas coisas erradas, que ele ia pro inferno, sabe? Coisas assim, bem pesadas. é porque assim, realmente, né? Quando você falando isso, né, Aline? Porque quando eles têm lá o que eles chamam meu primeiro livro de histórias bíblicas, né? Uhum. Para a cabeça da criança, né? E aí você falando, eu lembro que eu olhava, eu ficava assustada, né? É, dá um susto, né? Livrinho de apocalipse, para assim, gente, o mundo vai acabar desse jeito, né? E é muito, se você não fizer, né? Deus vai castigar. Uhum, Então tem isso, né? Você tem que uhum, fazer certinho, senão vai vir uma punição da parte de Deus. Então, para criança, de fato, né? Você falando isso do seu coleguinha, tinha isso sim, né? Tanto que eu sou uma pessoa que eu não acredito em santo, né? E eu acho que isso vem muito justamente dessa linha dos testemunhos de Jeová, porque é muito assim, não pode idolatrar nenhuma imagem que não seja do próprio Deus, né? sim. Então, na minha criação, né, eu respeito muito, né? De forma geral, né, todas as pessoas, eu tenho amigos de diversas religiões, para mim, isso daí tá tudo certo, mas assim, não é uma crença minha, sabe? Nossa Senhora Uhum, Aparecida, essas coisas todas, eu não tenho nenhum santo de devoção, de porque devoção. na minha criação, já foi uma criação ensinando que essas coisas não existem, né? Mas isso que você falou de traumas que fica, mas sim, né? Na cabeça da criança, uma forma de educar você não pode fazer isso porque Deus vai te punir. Nossa, cara, eu lembro da minha mãe falando assim, não pode É, fazer assim que Deus não gosta. exatamente, mas e é isso. E aí você sabe, Lini, que você fez me lembrar aí de uma outra situação, porque eu tenho uma tia que de vez em quando ela ia na minha casa, e essa minha tia, ela era minha porra louca, assim, né? Então ela Uhum, frequentava de tudo e ela foi numa igreja, né? Eu não sei te falar agora qual que era exatamente, mas assim, a gente foi num culto à tarde, aí chegou lá, o pastor ficava falando, vai sair o Satanás, aquilo me deixou assim em choque. Ele falou assim, não, porque o demônio está na TV. E tanto que nesse dia, Line, eu lembro que eu estava em casa, a TV da minha mãe, era uma TV mais antiga, quando ela ia desligando, ficava uma luzinha assim, falei, gente, o demônio está na TV. E aí, sério, eu dei um trabalho para minha mãe para dormir aquele dia. eu imagino, Porque assim, não era um ambiente para levar criança, com né? certeza.
Então, aí tinha isso, Lini, Nossa, esses tem traumas. algumas religiões que são mais intensas, assim, né? Que realmente, né? É um ambiente que pesa para criança, né? Não pesa, né? Fala assim, gente, né? Eu acho que, claro, quem tá levando ali, acho que não tem nem a consciência Não disso. tem. Qual que é a memória que isso tá deixando na criança? Aham, Mas realmente é muito assustador dependendo da fala, né? Então, eu lembro dessa que ele falava: "O demônio está na TV". aham. Assim, ele devia estar falando, assim, sei lá, de danças, talvez com a mulherada seminua, um Só que negócio a assim. gente não interpreta, né? Não, a gente não interpreta, né, Aline? E aí a É. TV lá apagando com aquela luzinha, eu falei: "Mãe, o demônio tá na TV". Aham. Eu assim, como morava no interior, eu cresci na igreja católica, né? E no interior tinha muito aquela coisa, assim, de uma pessoa falar da vida da outra e tal. E aí, crescendo na igreja, minha madrinha era muito da igreja mesmo, então ela gostava de me levar. Minha mãe ia, mas não era aquela coisa de obrigação, mas ainda tinha algumas coisas dentro dela ali que eu percebo hoje que dentro da minha educação, ela, por exemplo, isso, não pode fazer isso que Deus não gosta, Deus vai castigar, essas coisas assim, né? Sim. Essas falas. E a gente não interpreta. Então, quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, eu passei por um abuso. E Hum. aí, isso, assim, eu não contei pra ninguém e tal, e guardei aquilo, né? E conforme eu fui crescendo, e crescendo dentro da religião, eu me senti impura. Então eu Sim. falava assim, nossa, né? Porque eu não sou mais virgem, eu pensava dessa forma, e assim, era um abuso. Então eu me autopunia também, Uhum. Sim. porque era a forma que eu interpretava. Então, eles só falavam isso, deixava ali no ar, criança, eu não entendia nada, né? Eu Uhum. interpretava dessa forma. Então, realmente, muitas coisas assim não são para criança, né? Se a gente for pensar. Não, aí você tem que fazer algo mais adaptado para Uhum. porque senão a criança entende completamente errada a mensagem. Exatamente, entende que o demônio está dentro da TV, que vai sair de lá de dentro, né? Não, Que, exato, na minha que cabeça Deus era vai chegar e isso. vai te punir, vai te matar, vai fazer alguma coisa com Não, e você, aí né? eu lembro que tinha aquele livro de Apocalipse, assim, umas imagens bem feias, bem bizarras. Aquilo ficava na minha mente. Eu falei, meu Deus, vai acontecer isso, O vai meu amigo ter levou para a demônios. escola uma vez esse livro aí do Apocalipse, daí eu lembro que tinha no final um negócio de ouro Ah, lá, um caminho de ouro. Eu lembro disso, olha só, sempre como fica então, marcada. criança, né? E eu tenho essas imagens, Line. Você, a gente conversando agora aqui, eu lembro exatamente assim, esses flashes, né, com essas imagens. Uhum. Incrível, né? Você vê como que nós somos referência realmente. Então, é bem aquilo que eu estava te falando ali no começo. Às vezes é uma coisa que começou pequenininha lá quando a gente era criança, e aquilo foi se reforçando, reforçando. A gente vai colher isso lá na vida adulta através de um pânico, de uma ansiedade, de uma depressão, de uma fobia, né? Uhum, Coisas assim, porque de tanto reforço, aquilo acaba transbordando dentro da nossa mente. uhum. E, qual que é a sua profissão? Eu não perguntei. Eu trabalho como gerente de compras, Uhum. numa multinacional que tem aqui em Santo André. Ah, sim. Bom, eu vou colocar aqui para a gente fazer um mapeamento agora, tá? É bem legal. E daí depois eu vou lendo junto com você. Tá, E aí você vai me falando se faz sentido ou não. Vou até pegar meu óculos para ler. tá bom. Hoje eu tô meio cega, eu não sei o que aconteceu comigo. Sexta-feira, Aline, já deve Eu acho que é. E tem dias assim que eu tô enxergando super bem, mas eu acho que é por isso mesmo, já deve estar bem cansadinho já. cansada, né? Sexta-feira. Aí eu deixo meu óculos aqui de descanso sempre do lado, assim. Quando eu preciso, eu pego um reforço aqui com ele. Mas olha, essa questão da sua fobia, dá para resolver sim, sem problema. Ai, que bom, Aline, eu fico feliz de ouvir isso. Meu pânico eu resolvi com regressão também. Uhum. E era horroroso, nossa, às vezes eu acordava de madrugada, tomava Rivotril, eram umas coisas assim, sabe? Nossa, terrível, né, Aline? Eu não cheguei Terrível. a tomar. O psiquiatra até me receitou, mas eu não cheguei a tomar. Nossa, eu tomei bastante porque, assim, piorou, agravou muito na época que eu precisava me separar. Porque daí eu vi que meu relacionamento estava muito ruim e não tinha o Uhum. que eu fazer. Uhum. É,
E aí, só que eu tinha uma dependência emocional muito forte, muito forte. Eu era muito traída. Eu falo assim que eu sofri todos os tipos de violência que você imaginar dentro de um relacionamento. Difícil. Física, patrimonial, emocional. E ainda assim eu não Todos conseguia me os anos. separar. Todos os anos. E não conseguia me separar. Aí consegui, depois de tratamentos e Uhum. tratamentos, enfim. Mas Conseguiu. Bom, Lili. consegui, mas eu nem percebia que eu precisava me separar. Isso, né? Não enxergava que a relação era ruim. Achava, a gente normaliza, né, muita coisa. Uhum. Isso é verdade. Isso é verdade. Então vamos lá, vou começar a ler aqui para você. Você vai falando para mim se faz sentido, tá? Uhum. Nome do perfil: a que carrega o peso da estrada invisível. Aí a descrição geral. Seu funcionamento emocional mostra uma vida marcada por conquistas, mas também por freios invisíveis. Desde cedo você aprendeu a corresponder às expectativas, a ser forte, estudiosa e independente. Porém, essa rigidez cobrou um preço. O corpo guardou o medo, a cobrança, a falta de independência. Porém, essa rigidez. Ah, não. A falta de espaço para simplesmente sentir. A ansiedade que hoje aparece nas rodovias é o eco das antigas tensões, do carro em alta velocidade com o ex-marido, da mãe rígida, da infância de comparações. Seu inconsciente construiu uma identidade de eficiência e controle, mas a sua sensibilidade profunda pede espaço para respirar. Fez sentido? Uhum, muito. Aí você vê que ele vai dando alguns caminhos, assim, como eu te Uhum. falei, né? É, tem a relação ali com a tensão que você vivia, mas também sempre tem uma construção ali na infância que acaba trazendo isso pra gente. Que vem à tona agora, né? É, Você lendo aí, né, da infância rígida, né, da tensão, faz muito sentido, da mas. compulsão. E quando a gente pensa, a gente não nem faz o link, né? Mas quando a gente está Então, lendo aqui no diagnóstico, aí a gente começa a fazer, né? Fala, realmente faz sentido. exatamente. Aí, sobre o mapa de memórias e crenças. Na infância, houve ciúmes, medo de perder o lugar, comparações que feriram a sua autoestima. Sua mãe exigia disciplina e perfeição, reforçando a crença de que só sendo forte e correta eu sou aceita. Do pai veio o incentivo, mas também a ausência pelo excesso de trabalho. Do casamento, a marca de insegurança diante do abandono inesperado. Essas experiências cristalizaram crenças como: eu preciso me controlar para não perder o que tenho. Se eu baixar a guarda, posso ser ferida. E eu só mereço estar bem se estiver fazendo tudo certo. Fez sentido? Total, Line. Total. Total. Perfil, perfil emocional e corporal. As emoções dominantes são medo e insegurança, que misturam a vergonha de perder o controle. O corpo responde com tremores, suor, coração acelerado, tensão nas pernas. A ansiedade se concentra no trânsito, mas revela um padrão mais amplo, dificuldade de se entregar em vínculos afetivos, de confiar no fluxo da vida. O sono, o sistema imunológico já mostraram a vulnerabilidade, como lúpus e crises de fadiga, revelando que o seu corpo fala quando a mente tenta suportar sozinha. Fez sentido? Total. Aí, padrões que se repetem, relacionamentos que trazem frustração ou controle, fobias que limitam a sua expansão, como a rodovia, Uhum, autocobrança para ser independente e correta, uhum. adiamento de projetos pessoais por medo de fracasso. Aí, Perfeito. como você, isso aqui a gente nem falou, né, sobre Meu Deus do céu. como você aprendeu a se proteger? Racionalização e fuga. Evita dirigir em certos trajetos. Controle excessivo, isolamento afetivo, comparação consigo mesmo e expectativas extremas. Aí, o arquétipo inconsciente, que é como você se enxerga sem perceber. Eu Uhum. só estou segura quando controlo tudo, porque se eu soltar, posso ser ferida. O principal foi principal gatilho de travamento, situações em que perde a sensação de controle físico, como dirigir em rodovias, viadutos ou mudanças inesperadas nos relacionamentos. Frase inconsciente que rege o perfil. Se eu relaxar, algo ruim vai acontecer e eu não vou conseguir me proteger. E o que ainda está travado e pode ser liberado. Relacionamentos íntimos, prazer espontâneo, expressão plena no trabalho, liberdade de movimento, fobia da rodovia. O sistema ainda resiste a soltar a necessidade de controle e vigilância.
Fez sentido? Total, Lili. Tô impressionada. Eu vou mandar para você depois. Eu vou mandar para as meninas. Eu não sei Uhum. quem estava conversando com você. Acho que era a Vicky, né? Giovana. Ah, Gi. Eu Uhum. mando para ela, aí ela manda para você guardar também. Nossa, mas eu tô impressionada. Muito legal, né? Muito, 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 Lili. E aí nas sessões, como é que a gente faz? A gente sempre pega uma referência. Então, por exemplo, tem uma referência desse jantar que você foi, Hum, do seu trabalho e você, né, ficou totalmente desconfortável ali na rodovia. Que que eu, super. e aí nosso processo é super consciente, não é aquela coisa, não tem nada daquela hipnose que a gente vê em filme, essas coisas assim, sabe? Aham. O processo é super consciente. Então, o que que eu peço? Para você reviver aquela memória do jeito que você, como se estivesse acontecendo agora. Então, mas eu vou te induzindo a fazer isso, te orientando. E aí, através daquele momento, você vai me dando os sentimentos que estão ali, que você vai estar sentindo. Uhum, Então, você se conecta com esses sentimentos e a gente vai buscando as memórias, em que você originou esse sentimento. Então, aí, aqui, por exemplo, eu posso fazer até hoje com você a atualização de uma memória para te demonstrar como que é. Só que no uhum. tratamento mesmo, ali em uma sessão, a gente vai em um monte de memória. Entendi. Sabe? Então, assim, porque a gente vai buscando a origem, vai buscando mesmo. Uhum. Você quer fazer uma atualização para você ver como que Po- é? Pode ser. Vou fazer com você, então. Tá. Primeiro, a gente sempre começa fazendo uma respiração. Depois que a gente fizer essa respiração, aí eu vou pedir para você se colocar ali numa determinada memória para a gente atualizar ela, tá? Uhum, Você vai me falando os sentimentos que você sentiu ali, e eu vou te orientando aqui. O mais importante que eu peço é que você traga isso de uma forma automática. Sabe igual quando a gente tá com raiva, assim? que só Sem pensar. isso, aham. É que a gente só vomita as palavras e elas vão saindo ali pela boca, sabe? Assim, sem. E aí depois, quando a gente tá com raiva, a gente não pensa assim, ai, nossa, se eu tivesse pensado 3 segundos, eu não tinha falado isso daqui que eu falei. Uhum, É mais ou menos isso, né? Então, é isso que eu quero de você, tá? Então, é, vamos lá, vou te ajudar, tá? E tá. aí você só vai seguindo ali, vai me falando o que vier na sua mente, tá? Uhum, Então, combina. primeiro a gente começa fazendo uma respiração. Essa respiração você vai fazer da seguinte forma: inspira o ar 2 vezes pelo nariz e depois solta bem lentamente pela boca. Então, fica mais ou menos assim, ó. E solta bem lentamente, isso mesmo. E a cada ciclo de respiração, você vai se conectando cada vez mais com você. E o objetivo aqui dessa respiração é justamente que você se conecte com o seu corpo. Então, perceba a temperatura que o ar entra pelo seu nariz, a temperatura que o ar sai pela sua boca. E a cada ciclo de respiração, você vai se conectando cada vez mais. E agora você já pode ir encontrando uma respiração que te deixa mais confortável. Nesse momento, eu quero que você reviva aquela memória de você indo para o jantar do seu trabalho. Você teve que passar pela rodovia Anchieta. Vai se percebendo ali na rodovia. Vai me falando os sentimentos que vêm aí enquanto você está aí na rodovia. Vai se imaginando como se estivesse passando aí agora. Ok, então antes de chegar já começa a tensão, que eu tô chegando perto da rodovia. Uhum, E aí nisso que eu tô chegando perto da rodovia, minha mão já começa a suar. uhum. Aí eu já pego mais firme no volante e eu pensando comigo, a rodovia tá chegando. Aí no que eu entro na rodovia, eu tô indo bem, mas aí minha perna já começa a tremer. Aí eu tô avançando na rodovia, na primeira descida da rodovia, eu já sinto meu coração acelerar. Aí meu coração tá acelerando, tô tentando manter o controle. E eu fico olhando no retrovisor para ver os carros que estão vindo. Eu sinto minha perna trêmula e eu tenho medo de perder o controle do carro,
porque minha perna tá trêmula e minha mão continua suando. E eu pego firme no volante, eu sinto meu coração acelerado e eu tento reduzir a velocidade. E eu tô indo na faixa da direita. Eu vejo os carros passando. Tem um caminhão entrando na faixa da direita. Eu troco de faixa com muito medo. E a velocidade se mantém baixa. Aí começa a subida da Anchieta. E minha mão continua suando. E eu tento trocar o pensamento, tento ouvir a música que tá tocando no rádio. E eu olho para a pessoa que eu tô dando carona se ela tá percebendo. Aí eu vou avançando, meu coração acelerado, minha mão suando, até que chega no trecho que é a saída que eu vou pegar. E aí eu já sinto o meu corpo, nesse momento, relaxar um pouco. A partir do momento que eu saio da Anchieta, parece que sai um fardo das minhas costas. E aí eu pego a avenida, e nisso meus batimentos já vão se normalizando. E ali na rodovia, qual o sentimento que vem mais intenso? O que você sente mais intenso ali? O sentimento mais intenso que eu tenho é que eu vou perder o controle a qualquer momento. Por isso que eu deixo a velocidade do carro mais baixa, porque se eu vou na velocidade mais alta, é como se eu perdesse o controle do carro, porque ele vai indo muito leve pela rodovia. É como se eu não sentisse a aderência do pneu do meu carro na rodovia. E isso me traz tensão, que é como se eu não tivesse o controle do meu carro. Uhum. Se conecta com esse sentimento, então, de perder o controle. Ok? Vai percebendo ele. Eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. Quando eu chegar no número 1, sua mente vai te levar exatamente para a primeira vez que você sentiu esse mesmo sentimento. Voltando 10, 9, 8. Voltando 7, 6, 5. Voltando 4, 3, 2, 1. Resposta automática. Dia ou noite? Noite, Sozinho ou acompanhada? sozinha. Qual idade? 14. O que é que você sente aqui? Medo Medo? Do que você tem medo? de acontecer alguma coisa comigo. Por que você está sentindo esse medo? Porque eu tô voltando da escola, sozinha, Uhum. e não tem ninguém na rua. O que mais que você percebe aqui? Como se tivesse uma sombra atrás de mim. Mas não tem ninguém. Eu quero andar rápido para chegar na minha casa. Eu tô na rua da minha casa. Tem mais alguma coisa que você identifica aqui nessa memória? Só me lembro andando sozinha na rua da minha casa. Eu ainda tô um pouco longe. Devo estar uns 500 metros da minha casa. E eu acelero o passo, porque eu tô com medo de andar sozinha na rua. Qual o sentimento que vem mais intenso aqui? Medo. Medo. Beleza. Então, a gente vai agora atualizar essa memória. Agora, da posição aqui do presente, Dani, você vai conversar com essa Dani de 14 anos aqui. Ok. Aconteceu alguma coisa com ela nesse dia? Vocês conseguiram chegar bem na casa? Cheguei bem em casa. Cheguei bem Uhum. em casa. Ótimo. Então, você pode garantir isso para ela? Que ficou tudo bem? Sim, posso garantir. Ótimo. Então, vai lá, conversa com ela do seu jeitinho, do jeitinho que tiver no seu coração. Conta pra ela que ela ficou bem, que vocês conseguiram chegar na casa. Aquela sombra que vocês acharam que tinha era alguma coisa? Não. Era uma percepção apenas? Era só uma percepção, exatamente. Uhum. Não é nada. Ótimo, deixa claro isso pra ela também. Então, conversa com ela. Você não precisa falar em voz alta se você não quiser, pode fazer esse diálogo interno. E Aham, quando você terminar, me avisa aqui, diga terminei. tá bom. Eu vou falar em voz alta, Tá ótimo. não tem problema. Fala, Dani,
Fica tranquila, porque o que você está sentindo é só uma percepção falsa, não tem nada. Sei que tá de noite, você tá com esse sentimento de medo, mas você chegou bem em casa, sua mãe estava te esperando no portão. Não aconteceu nada com você. E não tinha ninguém atrás de você. Eram só as sombras da sua imaginação. Pode ficar tranquila que você chegou bem em casa. Você está no seu ambiente seguro, com a sua mãe que estava sempre te esperando. Acho que é isso, Line. Ótimo. Se coloca agora na posição da Dani de 14 anos. Então, eu quero que você se imagine agora no lugar dela. Ok. Agora na posição da Dani de 14. Como é que você se sente? Desconfiada. Desconfiada? E por que que você está desconfiada? Acho que ela não está totalmente acreditando totalmente. Uhum, não tem problema. Então, vamos lá. Da posição aqui da Dani do presente. Dani, vai lá, conversa mais um pouco com ela e você pode esclarecer quem você é, falar que você é ela aqui do futuro, que você Uhum. sabe tudo o que aconteceu com ela, tudo que ela passou, tudo que ela sentiu. Se quiser contar alguma coisa sobre vocês também, para que ela se convença realmente de que você está conversando com ela, você pode fazer isso também. Tá E aí, bom. quando você terminar, me avisa aqui. Ok. Dani, sou eu, para você ver que a gente chegou bem. Então, esse caminho, esse percurso que você fez sozinha nesse dia da escola, que seu pai não pôde te buscar, você chegou bem em casa. Você só ficou assustada porque você ficou se alimentando com notícias, talvez que você viu no jornal, ou coisas que você lembrou que te assustam. Mas você chegou bem. Fica tranquila. Calma teu coração. Calma teu coração, porque não aconteceu nada contigo. Você pode ficar bem e confiar. Você está bem. Eu tô aqui para te provar isso. Fica tranquila. Não tem nada para você temer. Tira esse sentimento de você. Você está segura. Pode confiar. Ok, Lini. Se coloca de novo na posição da Dani de 14 anos. Como você se sente? Agora eu me sinto mais tranquila. Tranquila. E de 0 a 10, quanto você está tranquilo aqui? 9. 9. 9. Mas ela merece ficar um 10. O que que falta para chegar no 10 aqui? Acho que falta limpar memórias. Falta limpar a memória daquela imagem do apocalipse que ela Sim. sentiu. Uhum. Essa sombra que ela estava sentindo veio justamente aquela imagem. Então vamos lá, da posição aqui do presente. Dani, você pode contar para ela que hoje vocês cresceram, da sua nova percepção, né, sobre espiritualidade também, né? E contar um pouquinho sobre o que ela passou ali para explicar para ela que ela não precisa carregar essa sombra, né? Uhum. Então vai lá, conversa com ela e quando você terminar, me avisa aqui. Ok. Dani, você pode libertar esse seu medo, esse medo que de apocalipse, porque isso não existe. Isso foi fruto da imaginação, por uma interpretação errada do que você viu em termos de imagem. Quando você estava passando na rua, essa sombra que você percebe era a tua imagem fazendo referência ao que você tinha visto no livro, de uma imagem que você achou feia e assustadora, mas que não era nada disso. Pode ficar em paz, porque Deus está te protegendo e é nele que você tem que confiar. Se liberta desse medo, porque ele é só um fruto da sua imaginação. Fique segura, Deus está contigo e você chegou bem em casa.
Ok, Lini. Se coloca novamente na posição da Dani, de 14 anos. E como você se sente? Agora me sinto segura. Ótimo. De 0 a 10, quanto você se sente segura? 10. 10, perfeito. Tem algum medo aqui ainda? Não. Não? Então, beleza. Então, agora você vai atualizar essa memória. E aí, na posição da Dani de 14 anos, você vai reviver essa memória do jeitinho que ela aconteceu, indo para casa, só que se sentindo segura com esse novo entendimento. E quando você terminar, me avisa. Ok. Ok, Lini. Agora se coloca na posição do presente. E eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Quando eu chegar no número 5, você já pode abrir os seus olhos, se sentindo muito bem. Então, pode vir se conectando aqui com o presente 1, se sentindo muito bem, 2, com muita energia 3, muita confiança 4. Quando você se sentir confortável, já pode abrir seus olhos 5. Ok. Oiê, como é que você está se sentindo, Dani? Bem, Ai, que bom. É gostoso, né? Dá uma leveza depois. nossa, Lili, mas assim, é muito. Eu nunca fiz uma sessão assim, né? E de Aham, fato acessar essa memória que, olha, nunca mais pensei, lembrei desse aham. fato, né? Então, nossa, foi muito diferente. É, e você vê que é aquilo que eu te falei sobre os reforços, realmente, né? Então, uma coisa que às vezes a gente nem imagina, tá reforçando. Não, mas acho que se você foi assim cirúrgica quando você trouxe essa questão da religião, né? Porque de fato são coisas que ficaram na minha memória ali de criança, né? Uhum, E esse trabalho que a gente fez, o que mais que você está com medo? E aí realmente veio justamente aquela imagem que eu tinha visto criança e que interpretei completamente aham. equivocada. Você vê, se fosse, por exemplo, numa sessão completa, o que que eu ia fazer com você? A gente ia pegar essa memória dos 14 anos, eu ia deixar ela ali, fechadinha ainda, e a gente ia voltar ainda mais, né? Uhum, Então, eu ia tentar voltar com você até a origem daquilo ali, sabe? Possivelmente ia cair em alguma memória ali de que você viu essa imagem, alguma coisa assim. uhum. Nossa, que legal, Line. Estou impressionada. Bem legal, né? E você vê, vem assim, uma coisa bem aleatória mesmo, né? E vem, Normalmente. e vem automático, né? Vem. Seguindo o que você falou de responder, né, sem pensar. Uhum. E eu caí justamente nesse evento. É, que é um evento que nem se passava mais pela sua cabeça, né? Porque foi uma coisa que você nem comentou comigo hoje, por exemplo, né? Não, exatamente. Não, de fato. Foi É, sozinha à noite na rua. Lembrei agora a gente fazendo a sessão. a gente costuma dizer uma frase assim, que às vezes a gente não se lembra, mas o nosso corpo nunca esqueceu. É. Então, por isso que vem essas memórias. E às vezes vem memórias que são assim, extremamente inconscientes, que às vezes a gente não consegue nem enxergar o que está acontecendo. Só que vem no corpo o sentimento, então eu sempre falo assim, se pode se pautar no sentimento. O que que você sente, hein? Uhum. E, meu, às vezes a gente não tá vendo nada, só que tá sentindo pra caramba. Mas, Oline, você sabe que quando você falou, né, Dani, se coloca na posição da Anchieta, minha mão tava suando aqui. Olha, aham, Porque eu fechei o olho, lembrando exatamente o percurso que eu tinha feito, e aham, naquela falei para vocês, estou chegando na rodovia, minha mão tá suando, a minha mão aqui estava suando. aham. Não, e é isso mesmo que precisa para fazer o processo, é realmente se colocar ali na memória e reviver ela, né? Como se tivesse acontecendo agora. É exatamente isso, sentir o que você sentiu ali naquele momento. Muito Olha, legal, né? muito, muito, Aline. Estou impressionada. Ai, que bom que você gostou. Eu Gostei, vou. gostei, porque assim, no mapeamento ali, o que você falou já fez total sentido. Uhum. É, fez, né? Como que faz, Total, né? total. Esses Gente, dias eu fiz o meu mapeamento também, né? Eu já tratei um monte de coisa, né? Enfim, mas aí fui lá, falei, vou fazer de novo. Aí eu fiz o meu mesmo. Só que aí o que que eu fiz? Eu escrevi tudo que eu tinha para escrever, dormi, acordei, fui reler de novo. Falei, tá faltando coisa. Parará, eu fui lá, coloquei tudo, tudo, tudo. Eu falei assim, gente, do céu, como que tem coisa para resolver aqui ainda?
Eu acho que a gente, embora a gente vá se transformando, né, Lini, eu acho que sempre tem um ponto ali que a gente precisa trabalhar, né? Ah, sempre tem como melhorar, né? Eu faço que nem a terapia, já minha mãe mesmo fala que eu sou uma pessoa muito diferente em relação a antes, justamente porque o processo terapêutico já me ajudou, né? Eu tenho meu ex-diretor, ele é meu amigo, ele fala, Dani, você já é uma pessoa, né? Como que ele falou um nome engraçado, que é tipo assim, que já fez terapia, né? A gente percebe Uhum. é fácil conversar de alguns assuntos porque tudo flui, né? Mas ainda assim, né, Line, eu falei, não, eu preciso, né, por mais que eu já tenha trabalhado nessas questões de terapia, que esteja tomando a medicação, eu sinto que eu preciso de algo mais Aham. ainda para mudar coisas mais profundas, né? Que foi até o que eu Sim. cheguei até você. Que foi exatamente o que eu senti quando eu também estava com a minha psicóloga. Eu também, quando eu comecei aqui, eu ainda não tinha tido alta, né? Então Uhum, eu comecei a me tratar, aí depois ela me deu alta, não tinha muito mais o que eu fazer ali naquele momento mais, porque eu estava sem questões, né, assim. Mas ela foi muito maravilhosa. E eu acredito que foi até por esse processo terapêutico que eu consegui entender que eu precisava ir um pouco mais a fundo, porque se não fosse isso, eu nem ia entender isso. uhum, verdade, verdade. Acho que é bem isso mesmo, É, Line. eu acho muito boa essa integração de terapias mesmo. É muito válido, né? Então, tem alguns terapeutas que eles colocam rixas, né, entre terapias, principalmente terapias que são complementares e até às vezes um com o outro. Uhum, Então, por exemplo, tem constelador, tem não sei o que e tal, e eles, não, esse não presta, vai, faz o meu, não presta, faz o meu, sabe? Mas eu acho que é um complemento mesmo, né? então, né? É, Exatamente. às vezes é um meio, você está em uma terapia que vai ser um meio para você encontrar outra que vai te suprir uma parte que naquela você não conseguia encontrar. É, E aí até nessa você consegue. porque no processo terapêutico, pelo menos, a gente não vai assim tão. Por mais que eu já tenha trabalhado, nunca foi tão a fundo assim em um ponto específico. Uhum. É, porque de forma consciente ali a gente vai lembrando só as coisas mais superficiais, né? É, E aí a é. gente não consegue, na conversa, muitas vezes a gente não consegue acessar essas memórias que são inconscientes, que estão lá dormidinhas, né? Mas estão ali. Nossa, Aline, estou impressionada. Ah, estou É, impressionada e animada, Aline, eba, que bom! Uhul! para justamente você me ajudar aí a tirar essa barreira. Aham. E o legal é que se você optar por continuar o tratamento, a gente vai poder continuar juntas, porque tem alguns profissionais aqui no Instituto que eles só fazem um mapeamento e aí depois eles passam para o terapeuta, né? Mas aí a gente deu muita sorte de estar junto aqui hoje. Eu raramente faço um mapeamento, mas a outra Aline que faz o mapeamento, ela não podia fazer hoje. Então, daí eles falaram, Aline, faz esse E, mapeamento. Eu ó, falei, faço, ó, que que legal. bom, bom, fiquei feliz. E então eu vou passar o seu diagnóstico lá para a Giovana, ela te passa. E Uhum, depois as meninas ali do comercial também entram em contato, elas vão te fazer uma oferta, te explicar como que funciona, os pagamentos também e tudo mais. uhum. Porque eu também nem sei muito bem sobre essas condições de pagamento. Então, perfeito, Oline. Aí depois eu trato lá com o pessoal da área comercial. Isso. Mas qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tem meu WhatsApp, pode chamar se ficar alguma dúvida. Eu adorei, Line. Muito obrigada, Eu viu? também adorei te conhecer, o papo fluiu super aqui, né? Eu não foi bastante. E isso também conta, né, Line? Acho que Conta. rola, né? Quando tem essa empatia, assim, né? Já logo de cara, né? Então, isso para mim conta muito. Eu me senti confortável, né? Uhum, Tanto que quando você falou assim, Dani, se você quiser falar, né, em silêncio, eu falei, não, não tenho, porque eu me senti segura contigo de contar uhum, ali no meu momento uhum. é o que eu estava sentindo. Obrigada, viu, Line? Imagina, eu que agradeço pela confiança, principalmente. Ai, que isso. E qualquer coisa, estou aqui. Bom fim de semana, um beijo e Pra até você, breve, então. até breve, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau.